asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quantos creem nisso? A palavra de Deus nos ensina que nos céus a adoração não para. Portanto, se você deseja ir para o céu, se você diz que você quer ir para o céu, um dos atributos, uma das características dos filhos de Deus é que eles amam adorar a Deus. Porque a adoração ela não para no céu, mas também você, como filho de Deus, faz com que a adoração não pare aqui na terra, amém? Dia e noite, sem cessar, nós dizemos: Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Erga suas mãos aos céus, comece a adorar Ele com suas próprias palavras, comece a dizer: Santo é o Senhor, comece a dar a sua adoração para Ele, comece a chamar para que o céu venha nesse lugar, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. Nós declaramos nessa noite: dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa. Você pode cantar isso? Dia e noite. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite. Não viu bem, jovem, mas dia e noite. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa melhor adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite. Diga mais uma vez: dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, declare que Ele é digno de tudo. Tu és digno de tudo. Entregue sua vida a Ele nessa noite. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Como se fosse a última vez, declare que Ele é digno de tudo. Tu és digno das nossas vidas, Senhor. Digno de tudo sem reservas. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. E tua é a glória, toda a glória, Jesus, tu és digno. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. E tua é a glória somente a ti. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Senhor, nessa noite nós entregamos as nossas vidas a Ti, nós entregamos as nossas expectativas a Ti. Em nome de Jesus, que venha o Teu reino nesse lugar, que haja liberdade nesse lugar, para que Teu Espírito Santo haja, para que haja transformação, para que haja metanoia, para que haja mudança de vida, para que haja cura, libertação. Nos liberamos agora, Senhor, a atmosfera do céu nesse lugar. Não apenas mais um culto, não apenas mais um MRJ no sábado,
mas uma visitação sobrenatural dos teus anjos nesse lugar, uma visitação da tua pessoa nesse lugar, porque esse é o motivo por nós estamos aqui nessa noite. Eu te peço agora que toda distração saia, que a nossa mente esteja cativa a Ti, os nossos olhos, os nossos ouvidos, estejamos atentos a ouvir a Tua voz. Por isso nós abrimos os nossos corações a Ti e Te entregamos tudo, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, dê um brado de júbilo a Ele. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Mateus 6. Na verdade eu pedi para colocar aqui, se você não tem Bíblia, Mateus 6, a partir do versículo 9. Eu espero conseguir traduzir aquilo que Deus tem falado no meu coração. Sabe quando você está com muita coisa e você quer falar tudo, mas não dá? E eu espero que você saia daqui transformados para aquilo que o Espírito Santo vai falar, porque não tem a ver comigo. Estou totalmente submisso ao que Deus quer fazer, mas grande expectativa para compartilhar a respeito de algo que se chama o Reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o Reino. E nós estamos na série Legacy. Quantos estão aí gostando dessa série? Quantos estão aproveitando? Quantos estão aprendendo? Impossível você sair desses dias de série e você não deixar entender e deixar um legado aqui na Terra. Amém? Fala para você que está do seu lado. Você nasceu para deixar um legado. Amém? Você não nasceu para ser mais um, mas para deixar um legado aqui na Terra. Só que para nós deixarmos um legado, nós precisamos entender de onde nós fazemos parte, de onde nós viemos, que reino é esse que tanto nós falamos, o que é isso, o que é o reino de Deus. É claro que nós levaríamos dias para falar sobre isso, a Bíblia é muito profunda, os próprios ensinamentos de Jesus, mas eu quero trazer um pouco do entendimento do que é o reino de Deus e o que nós estamos vivendo nesses dias. E nós vamos ler a oração do Pai Nosso. Amém? Quantos oram o Pai Nosso aqui? Diga amém. Só os católicos, né? Às vezes parece que a oração do Pai Nosso ela só serve para os católicos, né? Mas a oração do Pai Nosso ela é poderosa. Amém? Existe algo, uma revelação ali por trás muito mais profunda do que nós pensamos. Não tem a ver com repetir palavras, não tem a ver com algo religioso, tem a ver com a vontade de Deus para a terra, aquilo que Ele quer derramar sobre a terra. E nós vamos orar ao Pai Nosso. Lá em Mateus 6, a partir do versículo 9, diz assim, nós vamos ler juntos, amém? Portanto, orai vós deste modo. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Vamos lá. Agora como crente, como filho de Deus, como alguém que está avivado. Quantos estão avivados aí? Diga amém. Não sei como foi essa semana, talvez você está meio cansado, mas eu quero dizer que Deus está te renovando essa noite. Amém? Vamos lá então. Pode voltar lá. Pai nosso que estás nos céus, vamos lá, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém? Você pode repetir isso, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora você pode aplaudir o Senhor, você pode dar um brado de júbilo. Quão poderosa essa oração. Quando nós precisamos nos aprofundar nisso. E por que falar nisso? Porque a oração do Pai Nosso, ela fala sobre o reino de Deus. Ela fala sobre o tempo apostólico que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma era apostólica, uma era em que o reino está se expandindo, uma era diferente em que Deus está derramando algo novo sobre a sua igreja, e você e eu temos o privilégio de fazer parte disso, amém? De ter nascido nessa época, de viver isso. E nós precisamos entender o que é o apóstolo, o que é essa era apostólica. Eu não sei se você já deve ter ouvido essa palavra várias vezes. Você pode até perguntar assim, mas por que não existiram apóstolos no Velho Testamento? Porque essa palavra não existia ainda. Você pode ver os sacerdotes, você vai ver os profetas. Deus tem
trazido um novo tempo também sobre os profetas nessa igreja, amém? Mas ele está trazendo tudo isso uma base apostólica. E a oração do Pai Nosso é uma oração totalmente apostólica, porque tem a ver com trazer o reino dos céus aqui para a terra. E você vai entender um pouco quem é o apóstolo, o que era o apóstolo. O apóstolo, ele começou através dos povos, os gregos e os romanos, quando eles iam para as guerras, e eles conquistavam aquela terra. E quando eles conquistavam aquela terra, eles tinham que imprimir, eles tinham que colocar a cultura deles naquela terra. E como é que eles faziam isso? Eles usavam os apóstolos. Então eu vou ilustrar de uma forma, um contexto mais atual. Imagina uma guerra, Codson, uma guerra entre o Amazonas e o Pará. Com certeza o Amazonas vai ganhar, amém? O Amazonas ganha, ele domina o Pará. Só que o Pará, ele tem a sua heresia, né? Só que o Pará, ele tem a sua própria cultura, ele tem o seu próprio linguajar, maninho. Ele tem coisas diferentes lá. Só que o Amazonas conquistou o Pará. E o que o Amazonas faz? Eles enviam apóstolos para o Pará, para que o Pará comece a ter a cultura do Amazonas. Deu para entender? Eles enviavam esses apóstolos para que eles pudessem imprimir, para que eles pudessem colocar e transformar a cultura do Pará na cultura do Amazonas, para que se parecesse bem mais com a cultura do Amazonas. Então a missão do apóstolo era trazer a cultura do país que conquistou para o recém-conquistado. E qual era o propósito? O propósito do apóstolo era fazer com que o governante daquela época, o imperador, ele se sentisse em casa tanto quanto no seu próprio país. Isso parece com alguma coisa para você? É tão poderoso isso, porque quando você age e quando você entende esse tempo apostólico, você entende que você também pode ser usado como um apóstolo nessa época, para fazer com que o seu governante ele se sinta bem onde ele estiver. Amém? Aonde você pisa, aonde você coloca a planta dos seus pés, você tem a missão, a responsabilidade de trazer o reino de Deus para aquele lugar. Fazer com que Deus ele se sinta bem naquele lugar e que ele faça uma transformação naquele lugar. Então essa era a missão dos apóstolos. Essa oração, a oração do Pai Nosso, é o pedido dos filhos para o reino de Deus se estabelecer aqui na terra. Então essa oração, a oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu, porque teu reino, o poder e a glória. Jesus estava ensinando para os seus discípulos, para eles entenderem que aonde eles colocassem a planta dos seus pés, o reino de Deus deveria habitar naquele lugar. O reino de Deus deveria crescer. E como é que o reino de Deus crescia naqueles lugares? Através de transformação, através de milagres, através das curas, através de libertação, através da salvação. Deus usava os apóstolos. E sabe o que é interessante? Porque a palavra apóstolo é uma palavra secular. Veio lá dos gregos, veio lá dos romanos. De repente você pode parar para pensar assim: poxa, por que Jesus então não usou a palavra os 12 patriarcas? Ele não usou os 12 discípulos? Ou ele não usou os 12 sacerdotes como era comum no Velho Testamento? Não. Ele usou uma palavra secular para que o mundo se identificasse mais. E ele trouxe os apóstolos. Quantos conhecem o apóstolo Paulo aqui? Amém? Ele é o nosso maior exemplo. Alguém que foi levantado por Deus, que teve um encontro sobrenatural com Deus, e aonde ele pisava, ele implantava o reino de Deus. Aonde ele pisava, ele era usado por Deus, para que o reino de Deus viesse daquele lugar. E Deus tem nos chamado para essa era apostólica. Nós estamos nesse momento, vivendo nesse... É por isso que é tão importante nós entendermos em que momento da história nós estamos vivendo. Você não está simplesmente vindo para uma igreja para se alimentar, para ser um consumidor, como fala a pastora Regiane. Não, você está vivendo num tempo chave, onde o reino de Deus está se expandindo, e Ele quer te usar para ser um apóstolo, um profeta nessa época. Ele quer te usar para ser um mestre, um evangelista, um pastor. Quantos recebem isso? Amém? Ele mesmo colocou dons e talentos dentro de você, para você estabelecer o reino de Deus aqui. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele muda totalmente a sua vida. Mas mais do que isso, Ele te coloca em outro status. Mais do que isso, Ele te coloca em uma outra posição. Não é simplesmente entregar a sua vida para uma igreja ou para uma religião, não. É muito mais do que isso. Não é simplesmente uma fuga sua de não ir para o inferno. É muito mais poderoso e muito mais profundo que isso. Ele te coloca em outro status. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Ou no seu celular.
Ele diz assim: bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Esse versículo expressa e nos ensina que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você tem um novo status. Ele te coloca sentado nos lugares celestiais. Amém? Ele te coloca sentado do lado dele. Antes você vivia uma vida terrena e a sua única perspectiva era a perspectiva da terra. Mas agora a sua perspectiva é do céu para a terra, e nós temos falado muito sobre isso aqui. Mas como você vive essa circunstância, por mais impossível que seja, você vai entender: não, eu estou sentado em lugares celestiais e Deus é poderoso para transformar qualquer situação. Amém? Os lugares celestiais é onde você está. Então, a partir do momento que você é colocado no lugar celestial, o seu papel se torna reproduzir o céu aqui na terra. O seu papel não é simplesmente vir para a igreja, não é simplesmente ir para a célula, fazer a escola de líderes, que é muito bom, e concluir a escola de líderes. Não é só isso. Tudo isso que você está fazendo está sendo equipado para trazer o céu para a terra, para reproduzir o céu aqui na terra. Muitos de nós damos a nossa vida para Jesus simplesmente para ir para o céu. Sabe, antigamente tinha muito isso. Pregadores até na rua mesmo, né? Pregavam: não, vá, entregue sua vida para Jesus, senão você vai para o inferno. Entregue sua vida para Jesus, senão o diabo ele vai te matar. Mas a vida com Deus, ela não se resume somente a isso. Você tem uma vida inteira para viver com Ele. Você tem uma vida abundante para viver com Ele. A vida em Deus, ela não se limita só em você ir para o céu. A ênfase de Jesus foi colocar o céu dentro de você. Amém? Então, não se limita em simplesmente você ter medo ou querer ir para o céu, mas o céu já está dentro de você. Qualquer pessoa que chegar perto de você, ela vai dizer: caramba, tem algo diferente aqui. E você vai dizer: é o céu que está dentro de mim, cara, foi mal. É o céu que está dentro de mim. Só que muitas vezes a gente trata esse Deus e tudo aquilo que Ele está derramando de uma forma tão distante, porque nós não entendemos que nós já estamos assentados em lugares celestiais. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está sentado em lugares celestiais. Uau! Isso é poderoso. É um outro status, é um outro nível. Deus te coloca em um outro nível. Não tem por que você andar cabisbaixo. Não tem motivo de você andar depressivo, porque você está sentado com Cristo. Você tem a mesma visão que Cristo tem das circunstâncias. O céu está dentro de você. E muitas vezes nós pensamos que só vir para a igreja me faz fazer parte do reino. A igreja é a ferramenta que Deus usa para expandir o seu reino. A igreja, na verdade, é uma parte do reino. Ela não é o reino. Então, sim, ela não é o reino como um todo. O reino, todas as igrejas elas estão inseridas dentro do reino. Mas isso não quer dizer que o reino está dentro de todas as igrejas. Assim como você pode estar inserido numa igreja evangélica, mas o reino não pode estar em você. Ou o reino, ou de repente você está fora e não está vivendo o reino. Deu para entender? Você pode estar numa igreja evangélica, você faz tudo direitinho, mas o tempo está passando, Deus está derramando algo poderoso, só que você está desligado, porque você não está vivendo o reino de Deus. Você não está vivendo aquilo que Deus está derramando. Então não quer dizer que simplesmente estar aqui te faz fazer parte do reino, mas eu acredito que todos aqui entendem que fazem parte do reino, amém? Estão vivendo o reino, não fazem somente parte, mas estão vivendo o reino no seu dia a dia. E para isso nós precisamos entender um pouco o que é esse reino de Deus. A palavra de Deus fala lá em Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Diga comigo: o reino de Deus é um reino inabalável. Diga: uau! O reino de Deus é inabalável. Nada pode abalar o reino de Deus. Na história, se você estudou história, você sabe que existiam muitos impérios, muitos reinos. E esses reinos eles passaram por momentos de ascensão, de crescimento, mas todos esses reinos caíram. Um dos maiores reinos, se não o maior, o meu professor de teologia e história pode corrigir, o Império Romano passou cerca de 1500 anos do seu reinado, era muito tempo. Mas ele caiu. Mas o reino de Deus é um reino inabalável. O reino de Deus ele nunca vai cair.
por isso que eu não tenho medo do diabo, porque ele já está debaixo dos meus pés, amém? É por isso que eu não tenho medo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que avança. O reino inabalável. Imagina se nós entendêssemos isso, o reino inabalável que está dentro de mim e de você. A gente se abala por coisas tão pequenas às vezes, tão pequenas, mas quando eu entendo, eu faço parte de um reino inabalável, eu não vou deixar isso me abalar. Não é isso que a palavra de Deus fala sobre mim. Não, Deus me chamou para obras maiores, Deus me chamou para viver uma vida de milagre, Deus me chamou para viver um tempo de provisão, Deus me chamou para que os sonhos dele sejam realizados na minha vida, que eu sim possa sonhar também. Deus me chamou para ser usado de forma poderosa. Poderosa. Mas quando eu entendo que existe um reino inabalável, então o reino de Deus, às vezes as pessoas falam, o reino de Deus é a banda que está tocando aqui, o reino de Deus é a igreja aqui, é a IDPB. Não, o reino de Deus tem tudo a ver com aquilo que você faz. Tudo que você faz, você está dirigindo, isso é reino de Deus. Você está estudando, isso é reino de Deus. Você está no trabalho, isso faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é muito mais amplo do que nós pensamos ou imaginamos. O reino de Deus, ele faz parte da sua identidade. Identidade é saber de onde eu faço parte. Antes eu fazia parte de um mundo destruído, de um mundo caído, mas ele nos transportou das trevas, ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz e nos colocou no seu reino. Todos nós fazemos parte desse reino. Repita comigo, todos nós fazemos parte desse reino. O reino de Deus é um reino eterno. Ele sempre existiu. Então não pense que o reino de Deus ele começou apenas quando Jesus veio. Não. Ele sempre existiu. Ele é como o seu reino. É como Deus. Deus ele não tem começo e ele não tem fim. Ele é Deus. O governo de Deus já existia antes de qualquer outro. De qualquer outro reino ser estabelecido. É um reino que está além da compreensão humana. Antes da criação, ele já existia. O reino de Deus sempre existiu, assim como o seu reino. O próprio Jesus dizia, em uma conversa com Pilatos, ele fala, o meu reino não é desse mundo. O próprio Jesus já falava isso. Só que o que acontece? Deus ele cria o homem, ele cria Adão, e ele cria o Éden. Naquele momento nós podemos dizer que o reino era o Éden. O propósito de Deus para criar Adão era ter um relacionamento profundo com ele. O maior propósito do reino é que as pessoas encontrem e tenham um relacionamento profundo com ele. É por isso que nós refutamos, é por isso que nós odiamos a religião, porque a religião nos faz ter um relacionamento com a pessoa de Jesus. E o reino de Deus tem tudo a ver com relacionamento. O reino de Deus tem tudo a ver com experiências. Sabe, se você não está vivendo experiências com Deus profundas, talvez você esteja longe do reino de Deus. Porque quando eu estou inserido no reino, cara, eu estou vivendo dia a dia experiências sobrenaturais. Dia a dia eu estou indo para a célula, é cura, é milagre. Dia a dia eu venho para o culto, eu recebo uma visão, eu profetizo. Dia a dia eu pego um Uber, algo acontece, algo diferente acontece. Dia a dia as pessoas me chamam para orar por elas. Dia a dia eu estou no meu trabalho, eu estou ali fazendo o meu melhor. E de repente eu recebo uma promoção e aquele chefe reconhece que existe algo diferente dentro de mim, porque eu estou estabelecendo o reino de Deus ali. Não simplesmente por falar, por ser um evangélico chato, mas pela minha excelência. Mas se eu não tenho vivido essas experiências, talvez eu esteja um pouco longe do reino. O reino de Deus. Então Deus ele cria Adão, ele traz aquele relacionamento para ele. Adão tinha aquele papel de multiplicar o reino de Deus. Então o reino de Deus ele é paz, justiça e alegria. Diga comigo, paz, justiça e alegria. Se Adão não tivesse pecado, nós estaríamos lá no Éden experimentando de muita paz, de muita justiça, de muita alegria. Mas Adão usou do seu livre-arbítrio que Deus deu para ele. E ele pecou. Então Deus ele teve que mudar, ele teve um outro plano, um plano bem melhor, o plano da redenção. E o plano da redenção é quando ele envia seu único filho para morrer por nós. Então vocês podem dizer amém por isso. Ele tinha um plano. Passaram-se anos, sabe? Deus tentando se aproximar do homem, o homem sempre rejeitando. Ele tenta colocar o tabernáculo lá para se aproximar. O povo tinha medo de se chegar a Deus. Anos e anos, e levantava profetas, os juízes, tudo para aproximar o povo. Mas eu preciso enviar meu filho. Eu preciso enviar. E quando ele envia o seu filho, tudo acontece. Quando ele envia o seu filho, existe esperança. Adão cai e Deus cria um plano de redenção. Então Jesus ele vem aqui para a terra, lá em Lucas, capítulo 1.
No versículo 30 diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Amém? O reino inabalável. Quando Jesus vem à terra, ele reinaugura, ele lança a temporada do reino. A pastora Luciana, estávamos conversando algo interessante. Existem muitas pessoas que são convertidas a Jesus, mas existem algumas pessoas ainda que não são convertidas ao reino de Deus. E Jesus, ele não veio inaugurar uma religião como Maomé ou como Buda, não. Ele veio inaugurar o reino de Deus, que é paz, justiça, alegria, que é graça. Nós estamos vivendo um tempo de graça, um tempo de vida, um tempo que você pode desfrutar de perdão, um tempo que você pode desfrutar de amor, um tempo em que você foi chamado para ser usado por Deus, para demonstrar isso. E quando Jesus chega, ele tem uma palavra. Na sua pregação era comum ele falar, sabe o que? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E a palavra arrependei-vos, o seu significado, a sua essência é metanoia. Diga comigo, metanoia. Então eu quero que você repita comigo. Olha só, Jesus chegava e dizia assim: metanoia. Vamos lá, Jesus chegava e dizia assim: metanoia. É chegado o reino dos céus. Muito fraco. Meu Deus do céu. Metanoia. É chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Amém? Quando Jesus veio, ele trouxe o reino de Deus. Ah, não sei se você ama isso, eu amo fazer parte desse reino, porque não tem a ver comigo, sabe? Não tem a ver com as minhas fraquezas. Eu sou tão fraco, tão frágil, mas Ele me faz forte. Não é pelo que eu posso fazer, mas é pelo Espírito de Deus. Aprove a Deus morrer numa cruz e fazer morada dentro de mim e de você. Metanoia. Arrependei-vos. Sabe, não é somente aquele arrependimento de chorar, depois volta para pecar. Isso não é arrependimento, não, é metanoia, é mudança de mentalidade. É você entender qual reino você faz parte, entender que esses pecados já eram para você ter deixado há muito tempo, porque quanto mais você contempla Deus, mais você se parece com Ele, mais você quer as coisas dos céus. Quanto mais você adora, mais você quer adorar. A palavra de Deus fala que os anjos, eles não param de adorar a Deus, eles olham para Ele. Eu imagino que Deus é tão maravilhoso, sabe? Ele é tão belo, Jesus é tão incrível, que eles se voltam e se prostram novamente e continuam dizendo: Santo, 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 Santo. Esse é o segredo da santidade. É você estar em constante conexão com Ele, em constante adoração a Ele, em constante conexão com o reino de Deus. Então Jesus vem e ele inaugura a temporada do reino. Ele reinaugura a temporada do reino. Ele restaura o que realmente é o reino de Deus, o que realmente ele queria fazer com Adão. O segundo Adão vem, ele transforma tudo, ele restaura. Isso está dentro de mim e de você nessa noite, amém? Aí você pergunta, então, para que serve a igreja? Se você disse que a igreja é somente uma parte, faz parte, eu pensei que a igreja era o reino de Deus. Não, a igreja ela faz parte. Sabe por que a igreja? Sabe qual é o papel da igreja? Diga comigo: equipar os santos. Você está aqui para ser equipado. É por isso que você tem que mergulhar na sua igreja. É por isso que você tem que servir com tudo que você tem. É por isso que você tem que fazer as escolas, para você mergulhar, para você sair daqui equipado e ser eclésia lá fora. Você sabe qual é o significado de eclésia? Chamados para fora. O significado da igreja é ser chamado para fora. No entendimento de que você é a igreja, e onde você chega, aquele lugar é transformado. Aquele lugar é transformado. Então você é equipado aqui, quando você sai daqui, você transforma qualquer lugar. Os reinos desse mundo, eles têm os momentos de ascensão, mas o reino de Deus, ele é inabalável. Uma das palavras que eu mais gosto é quando a Bíblia fala que é de glória em glória. De glória em glória que nós crescemos. É de glória em glória que o reino de Deus está se tornando mais glorioso.
Quando entendemos quem nós somos, você expressa o reino de Deus aqui na terra, que é paz, justiça e alegria. Lá em 1 Coríntios 4:20, a palavra de Deus diz assim: porque o reino de Deus não é só discurso, porque o reino de Deus ele não é somente palavras, é sobretudo o poder de Deus. Poder de Deus. Então, quando eu entendo que eu faço parte de algo, eu entendo que existe poder dentro de mim. Eu entendo que existe algo diferente dentro de mim. Por muito tempo a igreja ela se tornou passiva. Ontem nós estávamos lá no Pockets. Tinha alguém que estava lá no Pockets ontem? Amém? Gente, maravilhoso, céu na terra. Céu na terra. Muitas pessoas, sabe, 7 pessoas citaram Jesus em Meados. Poderoso que Deus fez. Dentro de uma faculdade, eu estava conversando com o pastor Jorge. Eu ficava, quanto que a gente pensava que seria tão fácil, porque hoje a gente chega na faculdade, o Adson chega numa faculdade, é tão fácil abrir um pocket. Eu lembro quando eu tentei abrir uma célula na Uninorte, na época era difícil. Porque aprove a Deus abrir esse tempo, abrir essa janela de tempo para que o reino de Deus viesse sobre as faculdades, amém? Eu quero te convidar a fazer parte disso. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Expressando o reino de Deus dentro da faculdade, mas por muitos anos nós éramos passivos. Eu mesmo, dentro da minha faculdade, ficava com medo ali de não me corromper e tudo. Mas passou esse tempo. Hoje nós estamos dominando, amém? Hoje nós estamos ocupando. Hoje o reino de Deus está chegando em todas as esferas da sociedade, através dessa igreja que está equipando você, amém? O segredo é servir. Quando você serve, quando você dá o seu melhor, você ocupa o lugar. O reino de Deus vem sobre aquele lugar. O reino de Deus vem. E é isso que o Pockets tem feito, é isso que tem acontecido. Estava lendo algo muito interessante. Uma das mentiras mais destrutivas de todos os tempos é que nos últimos dias a igreja ficará mais e mais brilhante, enquanto o mundo se torna mais e mais escuro. É uma mentira, e sabe por quê? Porque quando a igreja quer a luz, ela acende na escuridão, toda a escuridão é dissipada. Eu já me deparei com várias pessoas que ficam com medo. Meu Deus, Jesus está voltando. Meu Deus, olha só, é tanta violência, é tanto problema, é tanta corrupção. Olha aí a lei que aprovaram. Olha esse STF. Não tem mais jeito não, só Jesus voltando. Não. O jeito é você se posicionar. O jeito é a igreja se posicionar. Porque quando você acende a luz, por menor que seja uma lanterna de celular, ela dissipa qualquer treva na frente dela. Então, a escuridão, hoje, as trevas, só estão se tornando mais escuras ainda, porque a igreja não está acendendo a luz. Olha só o que Jesus fala: você é a luz do mundo. Uma cidade situada em uma colina não pode ser escondida, nem ninguém acende uma candeia e põe debaixo de um cesto, mas um candelabro, e ilumina todos que estão em casa. Deixe a sua luz brilhar diante dos homens de tal maneira que eles possam ver suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está no céu. Fala para a pessoa que está do seu lado: deixe a sua luz brilhar. Amém? Não tenha medo. Deixe a sua luz brilhar. No bom sentido, claro. No sentido do reino. Deixe a sua luz brilhar. Use seus dons, seus talentos, cara. Vai para o mundo, serve. Ama pessoas. Aparece, não tenha medo. Não tenha medo de ir para a faculdade. Vai lá, estabelece o reino de Deus lá. Onde você estiver no seu trabalho. O mundo ele fica mais escuro quando a igreja e eu e você não ligamos as luzes. Lá em Lucas 17 diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus, ele não está ali, ele não está daquele outro lado, ele não está somente dentro da igreja. Não, o reino de Deus ele está dentro de nós. Dentro de nós. Quão poderoso isso, essa era que Deus trouxe. Então diga comigo: o reino de Deus é agora. Mas fala de verdade agora, com vontade: o reino de Deus é agora. Jesus nos deu a autoridade para trazer o reino de Deus hoje e fazer obras maiores. Lá no versículo que nós estávamos lendo, ele fala assim: deixe a sua luz brilhar diante dos homens de tal maneira que eles possam ver suas boas obras. Suas boas obras. Sabe como o reino de Deus vai se estabelecer? Através das suas boas obras.
Entenda que é muito bom nós conhecermos a palavra, nós temos que conhecer cada dia mais. Você está numa igreja que prioriza isso. Mas não adianta você ter muita palavra e não ter experiência. Não adianta você ter muita palavra e não colocar a palavra em prática. Ela se torna apenas mais um livro qualquer. Interessante porque Jesus, ele tinha 4 ações. Ele pregava o Evangelho, ele ensinava sobre o reino, ele curava os enfermos e libertava os cativos. Ou seja, ele não somente pregava e ensinava, mas ele mostrava na prática. Portanto, tudo aquilo que você tem aprendido, tem sido equipado nesses dias, você tem a responsabilidade de mostrar na prática. Porque você é a expressão do reino de Deus. E o reino de Deus é agora. Eu tenho colocado isso na minha cabeça, o reino de Deus é agora. O reino de Deus não é para depois, o reino de Deus não é somente daqui quando eu tiver 40 anos. Ah não, quando eu tiver uma idade melhor, com mais maturidade, eu vou expressar melhor o reino de Deus. Não, o reino de Deus é agora. E de repente você pode perder o time, cara. Você pode perder o feeling do negócio que está acontecendo. Acaba que o reino de Deus não vai ser nunca. Mas se você pegar esse feeling agora, o que está acontecendo agora, aonde que Deus está derramando nesse momento sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, você vai desfrutar do reino de Deus de forma abundante. Mas a gente tem que estar ligado, conectado. E o reino de Deus, ele está por vir. O reino de Deus está por vir. Como o reino de Deus está por vir? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Como nós falamos no início, às vezes as pessoas param, porque elas estão esperando que Jesus volte para ele resolver todos os problemas. Quando ele nos deu autoridade, no nome dele, para dissipar as trevas. O reino de Deus está por vir. Qual é o seu papel? É preparar o lugar, é ser um apóstolo, é preparar, é treinar para que o mundo tenha a cultura do reino, para que quando o rei chegar ele vai dizer: uau, meus filhos fizeram um bom trabalho. Para quando Jesus chegar ele vai dizer: essa é a igreja adornada, essa é a igreja pura, essa é a igreja que discipulou as nações. Você nasceu para discipular as nações, você nasceu para discipular a sua casa, você nasceu para discipular seu trabalho, sua faculdade, enfim. Você nasceu para trazer o reino de Deus. Nós nascemos para profetizar, para preparar esse território para o seu reinado, o seu governo que não tem fim. 1 Crônicas 29:11 diz: Teus, ó Senhor, são a grandeza e o poder e a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Todos os reinos desse mundo se prostrarão diante de Deus. Você crê nisso? Todos os reinos desse mundo já estão se prostrando. A gente precisa entender que nós fomos chamados para entrar com ousadia no santo lugar. Em qualquer lugar que você chegar, você é chamado para entrar com ousadia. Você é chamado de fato para expressar o reino sem medo, porque é maior o que está dentro de você. E eu queria que você ficasse de pé nessa noite. O reino de Deus está aqui nesse lugar, amém? Sabe, isso tem uma coisa que é o papel, né, dos filhos e filhas. É constantemente em oração chamar pelo reino, constantemente clamar pelo reino. É por isso que quando você vem para a igreja, quando nós estamos juntos em adoração corporativa, entenda, presta atenção aqui, que você é um papel fundamental, você está fazendo um papel fundamental de chamar pelo reino, de chamar para que ele venha, de chamar para que ele toque pessoas, de chamar a existência do reino, aquelas coisas que não são, como se não existissem. Quando você profetiza, você cria coisas junto com Deus. Por último, experimente e rompa as barreiras do reino. Você não nasceu, eu não nasci, eu não quero isso para a minha vida, para viver um nível raso. O nível onde eu não estou desfrutando daquilo que Deus quer que eu desfrute. O nível onde eu simplesmente estou vivendo a minha vida. O nível onde simplesmente daqui a pouco eu me caso, tenho um trabalho, uma casa, um carro, vivo os sonhos, até viajo, bacana, mas eu não estou vivendo a plenitude do que realmente Deus queria para mim, que era me usar. E eu não estou falando que Deus vai te usar no ministério ou aqui no culto, não. Eu estou falando na plenitude de onde Deus quer te usar, no seu trabalho, como um médico, como um advogado, eu não sei. Mas eu sei que Deus tem algo com você.
Ele já está falando, e se Ele não falou, Ele vai te falar. Mas é necessário nós rompermos as barreiras do reino. E eu queria que ele colocasse uma foto aqui no slide de uma história de um homem que me deixou impactado. Esse homem se chama Roger Bannister. Se for na Inglaterra, você pode ver que ele está bem exausto e está bem cansado. Esse homem, ele fez algo que há décadas ninguém acreditava que ele poderia fazer. Roger Bannister era um médico. Ele era médico, ele estudava, mas ele era um atleta também. E há décadas, os cientistas daquela época, os estudiosos daquela época diziam assim: esse homem jamais, ou qualquer nenhum outro homem, vai poder bater um recorde. Qual era o recorde? Correr 1 milha com menos de 4 minutos. Em menos de 4 minutos. 1 milha equivalente a 1.500 metros. Até então, até esse homem chegar, ninguém tinha batido essa meta. Até esse homem chegar, havia uma barreira psicológica. Havia uma barreira porque as pessoas diziam: é impossível. Sabe aquelas situações que as pessoas podem dizer para você: cara, é impossível, não dá. Todo mundo está falando, é impossível. Você serve a um Deus, o Deus do impossível, amém? Ele bateu um recorde de décadas, 1 milha, de 4 minutos. Sabe quantos minutos ele fez? 3 minutos e 54 segundos, em 6 de maio de 1954. Foi algo tão incrível que aconteceu nesse dia, que ninguém acreditou. O locutor, ele não conseguiu nem falar nada, porque quando ele cruzou a linha de chegada e eles falaram 3 minutos, a galera gritou: ele bateu o recorde de décadas. Os cientistas assim devem ter ficado: uau, os estudiosos daquela época, não, impossível. Como é que um homem com toda a sua força conseguiria isso? Ele conseguiu. Mas sabe o que é mais incrível nessa história? É porque depois que ele conseguiu, 46 dias depois, outra pessoa veio e bateu o recorde dele. E até hoje as pessoas batem o recorde dele. Hoje, o recordista, que eu não lembro o nome agora, tem 17 minutos de diferença daquilo que ele bateu naquela época. 17 minutos. Mas entenda, e aquilo que Deus falou comigo é que quando você bate uma barreira, quando você enfrenta uma barreira que as pessoas podem dizer que é impossível, você abre as portas do reino. Quando você enfrenta e passa por uma situação que você vai dizer, que as pessoas dizem: cara, isso é impossível, você abre as portas do reino para abençoar outras pessoas, amém? Porque as chaves do reino de Deus estão nas nossas mãos. Ele entendeu que ele tinha uma chave nas mãos e só ele poderia fazer aquilo. Quando ele abriu, ele fez o impossível. Outras pessoas olharam para ele e disseram: eu posso também, eu posso ser melhor, eu posso ser melhor. Quando nós rompemos as barreiras do reino de Deus, nós abrimos o reino para que haja salvação, para que haja transformação, para que haja um novo tempo de milagres, para que haja um novo tempo nessa igreja, para que haja um novo tempo de cura, para que haja um novo tempo de impossíveis aqui, nesse lugar, na sua casa, onde você estiver. Rompa barreiras, rompa barreiras. Eu quero que você erga suas mãos aos céus. Hoje é noite de nós rompermos as barreiras. Eu quero que você entenda que é muito bom quando eu sozinho clamo pelo reino de Deus, mas é muito melhor quando nós estamos juntos, clamando em uma só voz, em um só coração. Quando a igreja toda, em um clamor corporativo, chama pelo reino de Deus. Eu estou muito empolgado para ver esse tempo, mas eu quero que você viva comigo também. Eu quero que os meus amigos vivam comigo, os discípulos. Eu quero que a minha família viva isso comigo também. Eu não quero estar em um outro nível e ver as pessoas lá embaixo, ou ao contrário, ver as pessoas em outro nível e eu lá embaixo. Não, eu quero viver tudo que Deus tem para mim, amém? Eu quero viver tudo que Deus está derramando nesse tempo, porque o reino de Deus vem aqui e agora. E nessa noite nós vamos clamar por isso, nós vamos orar por isso. Eu quero fazer um apelo. Se você sente no seu coração que você está longe daquilo que Deus está fazendo na terra hoje, e que você precisa romper algumas barreiras na sua vida, para que você possa experimentar do reino de Deus de forma palpável até, eu quero te chamar aqui na frente. Se você sentir no seu coração, venha,
dê um passo de fé, que hoje é noite de nós clamarmos por mais de Deus. Hoje é noite de nós clamarmos pelo impossível. Eu não sei qual é a causa impossível que você tem na sua vida. Talvez o emprego que você precise, talvez a conversão da sua família, talvez uma cura, eu não sei. Mas nós vamos clamar pelo Reino de Deus. Ele vai se manifestar sobre a minha e sobre a sua vida hoje, amém? Erga suas mãos aos céus, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Comece a levantar sua voz. Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós declaramos que Teu é o reino, nos declaramos que Tu é a glória, Teu é o poder, e nós te pedimos nessa noite que o Teu reino venha sobre nós, que a Tua atmosfera venha sobre nós, flua sobre nós, Senhor, de maneira sem igual, flua sobre nós como o Senhor nunca veio, Pai. Venha sobre nós e abre os céus sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus.